Pessoal, vocês acompanharam quase que a minissérie, né, dos fugitivos do Mossoró. Ou seja, fugitivos do presídio de segurança máxima, em que houve um gasto de quase 3 milhões de reais para recuperá-los. E eles não tinham sido pegos ou presos até agora. A Polícia Federal acabou de anunciar que foram presos os fugitivos de Mossoró, segundo matéria do jornal Metrópolis. Urgente, fugitivos do presídio de Mossoró são presos pela polícia já no Pará. As polícias federal e Polícia Rodoviária Federal prenderam na tarde dessa quinta-feira em Marabá, no Pará, os dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Davidson Cabral de Nascimento, de 33 anos. Os criminosos fugiram do Complexo de Segurança Máxima em 14 de fevereiro. As buscas duraram mais de 50 dias. E o que mais me chamou a atenção aqui foram os comentários. Eu vou ler alguns comentários que foram feitos aqui no jornal Metrópolis que eu achei interessantes. Primeiro ponto que eu vou colocar para vocês. Isso aqui escancara o quanto a polícia, a segurança pública ainda está aquém do crime organizado. A gente costuma criticar muito, até, às vezes, a demora por parte dos policiais de prender um criminoso, o quanto o sistema é triste, mas a gente sabe que esses policiais, infelizmente, hoje, eles não têm o mesmo aparato que os criminosos, que o Comando Vermelho, que o PCC tem. Mas, enfim, nesse caso aqui, mostrou que o quanto a insegurança pública no Brasil tá deplorável, né? Matéria aqui, eu vou ver uns comentários com vocês. Pará pro Ceará é chão, né? A Marcélia Nobre escreveu. E a PF procurando eles no Rio Grande do Norte. Wagner Obest. Já estavam no Pará e a polícia fazendo cerco a Gasparzinho em Rio Grande do Norte? A polícia procurando nos arredores de Mossoró e eles já estavam no Pará. Que pena que não foi no Goiás. Teriam tido o mesmo destino do Lázaro. Só acredito vendo. Vai virar minissérie. Espera a informação. Não, era que eles continuavam no Rio Grande do Norte, próximos aos presídios? Pois é. Ou seja, mostra aqui que as pessoas estão ridicularizando aí o trabalho do governo em relação aos presos de Mossoró, né? Ou seja, mostra que realmente a credibilidade do cidadão brasileiro na segurança pública tá quase zero, né? Quase zero. Vamos lá. Mais uma matéria do jornal Metrópolis que eu vou trazer para vocês. Fez sucesso, vamos dizer assim, a fala do Lula, né? Dizendo que 12 milhões e 300 mil crianças palestinas foram mortas, sendo que não tem nem 2 milhões de palestinos vivendo ali na região de Gaza. E aí é lógico que voltaram a circular a fala do Lula, de que ele saía pelo mundo inventando números. Mas um ponto interessante foi feito aqui pelo jornal Metrópolis. Lula anotou 10 mil mortes de mulheres e crianças em Gaza, mas disse que foram 12 milhões. Ou seja, não é por falta de informação. A informação estava lá, estava anotado no papel. O problema é que ele quis exagerar nos números. E aí, no último editorial, eu tinha dito para vocês, isso aqui só confirma a nossa teoria. Ele fez isso para desviar o foco. Todos os jornais estão falando sobre os 12 milhões de mortes na Palestina, coisa que é insanidade da fala do Lula. Mas aí desvia o foco para o Rui Costa, que é uma verdadeira bomba estourada no colo do governo. Desvia o foco do Lulinha, que é outra bomba no colo do Lula. Ou seja, é uma forma de desviar o foco, pelo menos puxar um pouco do discurso da imprensa para esse tipo de matéria. Olha só, aqui o ponto em que o jornal Metrópolis coloca aqui o trecho em que dá para se ver que o Lula tinha as informações adequadas. Mentiu porque quis. A leitura do que eu quero falar para vocês. E aqui eles fazem uma busca aqui, ó. Mortos em Gaza, 32 mil pessoas por completo, né? Mais de 10 mil eram mulheres e crianças. Ou seja, já tinha um roteiro de discurso feito para o Lula. A grande questão era interesse dele falar a verdade? Olha o que ele disse.
homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana. Ou seja, é a forma do Lula agir. O Lula sempre disse que inventava números, inventava informações, mas às vezes é para impressionar, às vezes é para desviar o foco, é para fazer uma verdadeira cortina de fumaça. Então, o último editorial foi nesse sentido, cortina de fumaça. Por quê? Porque ele sabia, ele tinha os números em mão e aqui o Jornal Metrópolis mostra isso. Vamos lá, outra questão que a gente precisa conversar. Maduro, né? Cada vez mais a gente começa a ver semelhanças entre as duas democracias, né? A venezuelana e a brasileira. O regime de Maduro cria lei que proíbe liberalismo econômico e conservadorismo na Venezuela. Pois é, aqui no Brasil também já é crime, pessoal. O regime da Venezuela apresentou na última terça-feira, dia 2, um projeto de lei que proíbe o liberalismo clássico e o conservadorismo, consideradas ideologias fascistas. O documento, apresentado na Assembleia Nacional da Venezuela, controlada pela ditadura chavista, é chamado de Projeto de Lei contra o Fascismo, o Neofascismo e expressões similares. O texto foi elaborado por ordem direta do ditador Nicolás Maduro e já foi aprovado em sua primeira leitura pela Assembleia Nacional. Em seu artigo 4, o documento indica como classismo, conservadorismo moral, neoliberalismo, além de todos os tipos de fobia contra esses seres humanos, são características comuns do fascismo. O artigo 22 estabelece que quem solicitar, invocar, promover ou praticar atos violentos como meio de exercício de direitos políticos será punido com pena de prisão de 8 a 12 anos e inabilitação política pelo período de prisão. A lei contempla também a dissolução de organizações privadas, sociais ou políticas que defendem ou se baseiem no fascismo. Qualquer semelhança não é mera coincidência, infelizmente. Mas assim, uma lei como essa, que mostra o autoritarismo, diz que, olha, se você pensa diferente, eu sou liberal. Eu sou liberal na economia. Então, assim, eu acho que o Estado é um câncer. Eu acho que o Estado só suga o empreendedor. Eu acho que os impostos são mal utilizados. Eu acho que o Estado rouba o dinheiro do povo. Eu acho que quando eu vejo um ministro, enquanto governador, sendo denunciado aqui por ter pago 48 milhões para comprar respiradores enquanto o povo morria e o dinheiro sumiu, meu amigo, tem coisa errada. Não dá para falar que esses impostos foram bem gastos. Então, assim, você fazer críticas a isso, 12 anos de cadeia. É bonito? É o Brasil de hoje. Ou melhor, é a Venezuela de hoje. Mas o Brasil, eu temo que vá para esse caminho aí também. Entenderam? Então, assim, é muito tenso. A gente vê que esse discurso, sabe? E outra, você chamar o outro de fascismo é crime. A gente vê dentro do plenário deputados chamando outros deputados na cara dura de fascista, de genocida, de assassino, e nada acontece com esses deputados que falam isso, porque são da esquerda. Agora, do outro lado, vem um rapaz igual o Nicolas Ferreira e chamou o Lula de ladrão. Teve condenações, primeira, segunda, terceira instância. E aí, ele falando isso, ele é investigado. Dá para perceber o tamanho da diferença? Deu para ver o tamanho do problema que o Brasil está assim embreando também? Então, assim, fazer comparações entre os países, hoje em dia, é inevitável. É preocupante demais. Esperamos que a democracia do Brasil seja uma democracia plena, uma democracia onde todos possam ter a liberdade de expressão e não um lado mandando no outro. Afinal, quando um lado manda e impede que o outro se manifeste, é ditadura, seja de direita ou de esquerda. Tanto a esquerda tem que ter o direito de se manifestar, quanto a direita tem que ter o direito de se manifestar também. Vamos lá, mais uma matéria para vocês. Agora, da Globo. Maioria do Supremo Tribunal Federal vota para invalidar lei do Paraná que facilita porte de armas para CACs.
Corte julga a primeira das 10 ações do governo Lula contra regras de estados e municípios sobre o tema. Para a Advocacia Geral da União, leis facilitam o acesso a armas de fogo e retiram a competência da União para tratar do assunto. Vamos lá, pessoal. Eu tenho uma concepção, para mim, como liberal que sou um cara muito adepto às teorias do Milton Friedman. Para quem não leu o livro Capitalismo e Liberdade, eu recomendo, pretendo fazer uma resenha sobre capitalismo e liberdade. É uma coisa que eu sempre quis fazer, eu ainda vou fazer uma resenha facilitando ali, para que você tenha um entendimento mais simples desse livro. Mas assim, eu sou totalmente a favor da descentralização dos poderes quanto à segurança pública. A gente já viu o quanto o país é ineficiente para garantir a segurança pública do seu cidadão. Você sabia que, em números gerais, o Brasil foi classificado o país mais violento pelo grupo de países da ONU? O Brasil é o país mais assassino, é o país que mais morre gente, é o mais violento. Ou seja, mostra que a centralização no Brasil foi uma falha sem precedentes. Então, a minha visão é que segurança pública, CACs, questão bélica, eram os estados que tinham que observar. E aí, quando os estados começam a avançar nesse sentido, vem o Supremo Tribunal Federal, corta as asinhas dos estados e fala: quem manda nessa república tupiniquim toda é o governo central, é o governo federal. Então, assim, é complicado você acreditar que um dia esse país vai conseguir combater a criminalidade de uma forma coerente. Não dá para acreditar que isso vai acontecer no nosso Brasil, né? Vamos lá. Outra matéria que eu trago para vocês agora, do Mais Goiás. Pois é, Bolsonaro resolveu pegar a Rota 60 e meter o pé. Saiu de Uberlândia, Minas Gerais, e foi para Goiânia. E aí já é comum, né? Já tá ficando até chato eu colocar esses vídeos para vocês, porque onde o cara vai, o povo vai atrás. Matéria do Mais Goiás, dá uma olhada aí no pedaço em que o Bolsonaro chega em Goiânia. Sendo recepcionado aqui pelo governador Caiado, por vários apoiadores. Da Assembleia, Bruno Peixoto. E aqui, deixa eu lhe apresentar, campeão mundial de MMA. Campeão mundial. Porangatu, no interior de Goiás. Porangatu, no interior. Campeão mundial. Aqui, presidente. Aqui, presidente. Pessoal, vê que o Caiado cada vez mais tá lhe dando suporte. No dia 25 de fevereiro, quando aconteceu o evento lá que movimentou milhares de pessoas, o Caiado estava lá, e o Caiado que vem aqui tentando se apresentar cada vez mais como uma possibilidade para ter o apoio do Bolsonaro para 2026. E aí, pessoal, vocês acham que já tá chato eu colocar os vídeos aqui das saídas do Bolsonaro? Você me fala que eu paro de colocar. Teve umas pessoas que falam: você tá colocando muito, falando muito das saídas do Bolsonaro, mas é que eu acho interessante mostrar para você a popularidade do Bolsonaro, enquanto o outro, que é o atual presidente, despenca. Porque eu tô fazendo uma análise política daqui para o que vai acontecer lá em 2026 nas eleições. Ou o Bolsonaro consegue reverter a situação e vira o candidato, ou ele vai indicar alguém. E é lógico que eu acho interessante você estar sabendo quem são as pessoas que estão recepcionando o Bolsonaro. Por exemplo, em Santa Catarina, o Jorginho Melo estava lá. Em Minas Gerais, Bolsonaro passou Uberaba, passou em Uberlândia. Eu não vi ali a recepção do Zema ali na ida do Bolsonaro também. Foi um evento fora da capital, no caso agora foi em Goiânia, na capital. Mas enfim, a gente vai trazendo aqui para que você esteja acompanhando. E aí, na matéria do Mais Goiás, escreveram o seguinte: Jair Bolsonaro chega ao encontro do Partido Liberal e é recebido pelo governador Ronaldo Caiado e pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto. O evento acontece no Tatersal da Elite, na Pecuária, em Goiânia, tá? Ô, meu Goiás, terra bonita demais, tá? E é isso, pessoal. Vou trazer para vocês sempre informações sobre o que está acontecendo aí. Se vocês assim quiserem, coloca no comentário para mim. Última matéria, ou matérias que eu vou tratar com vocês, foi uma série de decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes hoje em relação
militares da Polícia Militar do Distrito Federal que foram presos por suposta omissão do 8 de janeiro. E aí, acho que eu não preciso repetir de novo que há questionamentos muito grandes sobre essa situação, de que o governo federal foi poupado, que a CPI terminou em pizza, que o G. Dias foi poupado. O próprio ministro da Justiça à época, Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, teve o caso das câmeras de segurança, que gerou uma repercussão gigantesca, mas nós vamos tratar especificamente agora dos coronéis da PMDF. Primeira matéria da revista Oeste. 8 de janeiro, Moraes manda soltar o coronel da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, você vai vendo os nomes aí, que foram 3 aqui. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou nesta quarta-feira a soltura do coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal, o Paulo José de Bezerra. O que aconteceu com o Paulo José de Bezerra? O Paulo José de Bezerra teve o pedido negado pelo Alexandre de Moraes porque ele ainda estava na ativa. Acontece que não era verdade. Ele já estava na reserva, ou seja, ele já foi afastado das atividades e ele não poderia interferir nas investigações, motivo pelo qual a defesa apresentou o argumento e falou, olha, ele não está mais na ativa. E o Alexandre de Moraes voltou atrás e liberou o coronel ali, que agora está livre. Outro coronel que teve um problemão aí foi o Marcelo Casimiro. Moraes volta atrás e manda prender de novo o coronel da PMDF pelo 8 de janeiro. 6 dias após decidir pela liberdade do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, da Polícia Militar do Distrito Federal, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal voltou atrás e mandou prender novamente o militar acusado de omissão diante dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. No caso do Marcelo Casimiro, foi o contrário. O Alexandre de Moraes mandou soltar ele porque ele não estava mais na ativa, ou seja, se ele não está dentro mais da PMDF, ele não pode interferir. Então, soltou. Só que ele não está na reserva, ele ainda está na ativa. E aí, acontece que o Ministério Público falou, não, Moraes, você soltou ele errado. Era para ter soltado um, soltou o outro. O que deu para ver aqui é que foi uma confusão por parte do Alexandre de Moraes, que soltou o cara errado e manteve preso o cara que deveria ter saído. Acontece que o Moraes viu o erro, mandou prender de novo aqui o Marcelo Casimiro aqui. Outro também que teve a prisão mantida, e esse aqui já é um outro caso, matéria do Metrópolis. Nesse caso aqui, Moraes mantém preso PM da reserva que liderou o acampamento golpista. Apontado pela Polícia Federal como líder do acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, o major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, Cláudio Mendes dos Santos, teve a prisão preventiva mantida pelo Alexandre de Moraes. Nesse caso aqui, ele fez o pedido de soltura, de liberação. O Alexandre de Moraes falou que ele não foi para a reserva e que nada das questões que foram invocadas para manutenção da prisão preventiva dele foram alteradas. Então, o Alexandre manteve a prisão dele aqui, no caso. Então, assim, foram 3 casos em específico. Ele errou em manter preso e soltou depois. O outro, ele soltou e mandou prender de novo. E o outro, ele manteve preso. Então, foram 3 casos. Mas chama atenção aqui. Não foi discutido ainda. O Coronel Naime. Eu venho alertando há muito tempo que o caso do Coronel Naime é um caso muito grave. Ficou escancarado aí através da Covid, através da CPI do 8 de janeiro, o quanto ele atuou. Então, assim, os argumentos que foram esposados não se consubstanciam. E para piorar, tem um ofício dele pedindo para retirar as manifestações de frente aos quartéis generais. Então, assim, no caso dele, não consigo entender a justificativa ainda da manutenção da prisão dele. Tá? E isso aqui não foi objeto de manifestação por parte do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta, tá? Daqui a pouco, às 9 horas, tem mais conteúdo para vocês. E aí, a gente vai debater todos esses assuntos, tá bom? O formato tá legal, coloca no comentário.
Se quiser que eu não comente mais sobre certo assunto, como por exemplo, as viagens de Bolsonaro, a gente não comenta mais, porque afinal aqui o canal é feito para que você tenha, assim, as informações que são úteis a você. Então é lógico que o seu comentário faz muita diferença para mim, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.